Não é só ninguém, mas é nada. Então, a chave da violência a gente já conhece. O que a gente tem que fazer é lutar para superar ela, né? E pensar a espiritualidade nessa chave, nesse eixo, né? A partir dessa referência, que é uma referência profundamente humana, pode ajudar. Pode ajudar. Né? Pode ajudar a esclarecer, pode ajudar a fazer discernimento, pode ajudar a mobilizar mais pessoas, né? Para combater violência. Se eu não respondi alguma pergunta, vocês me falam, por favor. Com relação então falei também, Rosa, do suicídio da criança, né? Com relação ao suicídio associado ao trabalho, Patrícia, né? Claro, isso não está previsto na pesquisa, mas o Conselho Municipal de Saúde pode levar para a conferência. Isso pode, se nós construímos juntos, pode levar para a conferência, né? E isso pode ser um despertador, né? Para novas pesquisas, né? Para novas, enfim, não é? Para a gente pensar, né? Novos materiais. Né? Só uma coisa, que você vai fazer, você está falando que vai fazer com os trabalhadores da saúde, e aí falar sobre isso, linkando com a espiritualidade e não observando a relação com o trabalho do suicídio, acho que isso fragiliza e pode acabar destruindo toda a discussão importante que se faz de suicídio em relação ao trabalho. Então, acho que esse é o meu temor. Nada precisa cuidar disso. Perdão, nada, tudo vai se somando, na verdade, né? Quer dizer, você não está falando de... Quando você fala de uma coisa, você não está querendo dizer... Você não está... Se a gente está falando de espiritualidade e suicídio, tá certo? A gente não está falando de trabalho e suicídio ali, não quer dizer que novas pesquisas sobre trabalho e suicídio não se agreguem ali e a gente possa fazer conexões. Porque é assim que é essa ciência, né? Então, é ótimo isso, é muito bem-vindo. Por exemplo, meu texto, eu não vou usar o meu artigo que eu vou fazer um artigo, tá? Um artigo científico. O meu artigo é sobre, não é da área da psicanálise, não é da área da psicologia, nada da sociologia. Eu estou usando autores como Zygmunt Bauman, eu estou usando gente para pensar o mal-estar da contemporaneidade. E isso passa pelo trabalho, isso passa pela violência, isso passa pela ideia de segurança, isso passa pelo individualismo, né? Um termo que ele trabalha bastante. Então, isso só pode ajudar a trazer recursos, subsídios, para eu aprender mais com esse negócio aí, tá certo? E para poder abrir chaves, né, de outras pesquisas, de outros estudos, para que a gente possa ampliar. Então, começar a discutir suicídio é necessário, gente. Essa que é a questão. E o Conselho de Saúde é o fórum mais privilegiado para a gente poder pensar isso a partir da cidade. É isso. Finalmente, Topinel, não cabe para o cientista, para a ciência, fazer juízo de valor, né, se acredita ou não no diabo ou em Deus. Mas sabe o que tem que falar? Que Jesus Cristo, na época, Jesus Cristo não existiu, ele não encontrou com o diabo, e hoje diz o seguinte: você não pode fazer muitas coisas que às vezes é tentado pelo diabo, coisas ruins, coisa ruim. Mas... Agora eu não entendo, eu não sei, eu não posso falar que eu não acredito, porque a gente não sabe, agora sei lá, então, tem que rezar muito, pedir muito a Deus para proteger a gente, só isso. Isso, está tudo certo, não tem problema nenhum, está tudo certo. Cada um tem a sua fé, cada um exercita a sua religiosidade como elemento transformador de si mesmo e das pessoas que estão à volta de si. Religiosidade, não é uma disposição para o religioso. Religião é regra. Religião é regra. Então, as religiões ou as igrejas são instituições que exercitam religiões. São coisas distintas. Então, há igrejas que exercitam talvez menos teologia, que é uma forma de conceber religião. Há igrejas que exercitam menos teologia do que outras quando fazem religião. Há igrejas que crescem muito fazendo uma religião, muitas delas com pouca teologia,
associando as doenças ao demônio. Fazer o discernimento, entender, compreender o que é isso, o que é esse processo de utilização da religião para atacar a doença, usando a ideia de demônio. Entender isso já é muito importante, já é um passo muito importante para que a gente possa, não é, saber o sentido ou que sentidos a gente pode dar para a nossa vida ou não. A ciência vem para fazer isso, para tentar ajudar a trazer discernimento, tá certo? Isso aqui é vermelho, aquele lá é azul, aquele lá é preto, aquele lá é amarelo, tá certo? Então, eu não confundo todas as cores, eu consigo fazer o discernimento, eu consigo entender o que uma coisa é, o que outra coisa é, isso me ajuda a pensar. Agora, o senhor tem que fazer... Pessoal, é isso. Pessoal, por favor, na pesquisa, tem que pôr na pesquisa aconselhando as famílias para ajudar, às vezes, a pessoa da família que está perturbada. Sim, é para isso mesmo. A ideia da pesquisa é essa mesmo. Estou tentando responder, né, ao senhor, tá certo? Tudo bem? Desculpe. Se der para encaminhar para concluir. Não, da minha parte é isso. Está com vocês agora. Se vocês quiserem construir um fórum, tá certo? Com essas 3 universidades, a gente pode pensar no ano que vem em fazer um congresso, seja aqui na cidade ou na PUC de Campinas, tá certo? Sobre esse tema espiritualidade e suicídio, e que seja construído com o Conselho Municipal da Saúde de Campinas, do que pode depois, né, resultar, tá certo? Propostas para políticas públicas para a cidade. É isso. Obrigado, João. Bom, a gente agradece ao professor Glauco, acho que foi importante para nós, como nós tínhamos falado no Executivo, era importante que aqui no Pleno a gente pudesse ter conhecimento, mesmo sem quórum, a gente teve essa oportunidade, então nós demos conta da tarefa, e fica então essa ideia, né, de quando for o momento de construção, o Conselho está à disposição para a construção. Não vejo, pelo que foi levantado aqui, não vi ninguém se colocando contrariamente, mas é um processo de passo a passo, a gente vai conversando. Então a gente passa agora para o nosso último ponto, que é o documento orientador, né? E eu queria propor o seguinte: como é que a gente faz de tempo para a apresentação? O que vocês acham? Como é que... Acho que curto, porque mostrar o documento em si é um texto muito... Beleza, não, a gente vê só para tentar ficar dentro do nosso horário. Eu acho que 5, 10 minutos, 15. Tá joia. Deixa eu ver que é uma manifestação. Eu acho que a gente pode fazer o seguinte: tenta deixar uns 15 minutos e abre o tempo que seria o restante da reunião para algumas perguntas, e uma devolutiva acho que a gente já consegue dar um passo importante. Então, fica à vontade. Obrigado. Então, boa noite. Meu nome é Bárbara, eu tenho um sinal, que é esse. Eu sou servidora aqui da Secretaria Municipal de Saúde, trabalho na equipe central aqui do Departamento de Saúde, junto à coordenação da atenção primária, e venho hoje compartilhar com vocês um convite para a participação da consulta pública em relação ao documento orientador para a continuidade do processo de qualificação atenção primária à saúde na rede básica do SUS Campinas. E aí vou contar com a Ivonilde para me ajudar aqui a passar, tudo bem? Pode passar, Ivonilde. É importante a gente falar do que se trata esse documento, né? A ideia, né, é que seja um material de apoio para trabalhadores, gestores, usuários, profissionais residentes, estudantes que passam na nossa rede, né, para conhecer um pouco mais as possibilidades de atuação dentro do contexto da atenção primária, dos profissionais, para buscar caminhos que fortaleçam a qualidade da assistência. Então, é importante dizer que é um texto que se pauta numa atualização, tá? Um primeiro exercício de escrita, um primeiro documento, ele foi produto de oficinas que ocorreram em 2019, com gestores e trabalhadores, e que tinha a perspectiva, em 2020,
de abrir também para consulta pública dos usuários, né, e sociedade como um todo, assim, para ler o texto, apresentar contribuições. Mas em 2020 a gente teve a situação da pandemia de Covid-19 que mudou os rumos e as prioridades no contexto. Então, esse texto ele acabou ficando muito mais interno, assim, né? Uma versão que não pôde ter a contribuição dos usuários, da sociedade. Então, isso a gente está buscando fazer diferente nessa versão. Nessa versão também, a proposta é o fortalecimento do olhar para a assistência ao longo de todo o ciclo vital. Ou seja, que a gente possa ampliar a nossa prática nos serviços de saúde da atenção primária para que os profissionais atendam a criança, o adolescente, o adulto, o idoso, né? E não somente um grupo populacional de um determinado ciclo de vida. Então, que a gente possa incentivar, orientar essa prática. E, claro, né, acho que tendo em vista a necessidade de capacitação no contexto, né, que os trabalhadores forem apresentando, ter isso em mente. Acho que volta um pouquinho, por gentileza, Ivanilde. É importante destacar, esse trecho está no texto, né, que se trata de um documento vivo, ou seja, ele está aberto para as contribuições, certo? Então, nesse momento, a gente está em contribuição, em consulta pública. É colocado, né, que a gente vai realizar atualizações periódicas desse texto, né, à medida que a gente vai recebendo também sugestões, contribuições ao longo dos meses, né, em consonância também com os documentos nacionais que forem sendo publicados em relação à política de saúde. E esse texto que a gente está falando hoje, né, a gente destaca um apoio grande em relação ao uso da Política Nacional da Atenção Básica, PNAB, na versão 2017, e da Política Nacional de Humanização. A gente faz esse destaque porque a gente tem visto a necessidade de reforçar a questão da humanização. A gente, às vezes, acaba tendo como um dado, né? É algo que está dado, esquecendo, e é algo muito importante de se relembrar, né? E pôr em destaque como a temática merece. Importante também destacar que esse texto atualizado ele vai ter também temas como o uso do prontuário eletrônico. Foi algo que, da primeira versão para cá, a gente avançou, no sentido de ter prontuário eletrônico em todas as unidades básicas de saúde, né, o PEC, o sistema SUS. Então, é importante de destacar isso nesse texto. O uso da saúde digital. A própria situação da pandemia de Covid-19 nos levou a uma prática mais acelerada em relação à introdução dessa tecnologia no nosso cotidiano, então é importante falar dela. Da atuação das 3 equipes da atenção primária, então relembrar a importância da articulação. Quais são das 3 equipes da atenção primária, né? A equipe saúde da família, a equipe saúde bucal e a equipe multiprofissional, né? Da importância de fortalecer esse contexto de 3 equipes articuladas e a atuação dos profissionais, tanto no núcleo como no seu campo, né? No campo da saúde. Então, o que a gente quer dizer com núcleo e campo? Núcleo, aquilo que o profissional, né, a atuação que é estrita daquela profissão. Então, a pessoa estudou e nuclearmente, né, ela deve fazer uma determinada ação, atribuição que compete somente àquele núcleo profissional. E de campo, então, atuações que todo profissional de saúde pode ou deve realizar. Tá bem? Pode passar. O texto desse documento orientador, ele está dividido, né, em um capítulo de introdução, um outro capítulo chamado de parte 1, diretrizes gerais, outro chamado parte 2, diretrizes e papéis dos profissionais das equipes de atenção primária à saúde, e parte 3, o olhar para o ciclo vital, papéis e atribuições por categoria profissional na atenção primária. A escrita, ainda segurando no slide anterior, Ivanilde, a escrita do texto, né, com base nessa atualização, então a gente tinha um texto anterior, tá? Foi realizada a partir da organização, da sistematização de colegas apoiadores distritais, tá? Então, daqueles nossos profissionais, servidores que trabalham nos distritos de saúde, tá? Dos coordenadores distritais
e da equipe central do Departamento de Saúde. Então, este grupo se configurou como um sistematizador, um disparador dessa organização do texto. Tá? Do conjunto desses profissionais que colaboraram com essa organização, então, o trabalho foi dividido em subgrupos, né, em subgrupos que tivessem colegas do núcleo profissional. Então, por exemplo, a gente vai ver lá, vou dar o exemplo da minha profissão, né? Eu sou fisioterapeuta de formação. Então, teve um subgrupo que tinha minimamente um fisioterapeuta e outros colegas que se dispuseram a ler as atribuições do cargo, o que o conselho daquela profissão diz, o que os documentos, por exemplo, os cadernos da atenção básica, o que eles comentaram, e assim conseguir contribuir com essa escrita. No sentido da introdução, por exemplo, um capítulo mais amplo e diretrizes gerais, ter composição também com orientações ou diálogos que surgiram, por exemplo, nas conferências de saúde, no sentido de buscar fortalecer e qualificar o acesso das pessoas às unidades, de não tratar com discriminação, de acolher toda pessoa com a mesma qualidade e respeito, independente, né, de raça, gênero, condição social. Então, esses reforços também foram trabalhados nesse texto comum. Então, contando um pouquinho para vocês de como foi o processo até agora. E agora, nessa parte, pode passar, Ronilde, nesse momento a gente está vivendo um período da consulta pública. Então, esse texto, ele está para a leitura, para o conhecimento, a contribuição de todos, né? Está na internet, então está para os municípios aqui de Campinas, para outros colegas em outros locais que se interessem também, queiram contribuir com o tema, tá? Para que a gente possa ter outros olhares para compor esse texto, tá? A consulta pública, ela teve início no dia 18 de novembro e vai até dia 2 de dezembro agora desse ano. Acho que é importante destacar que a gente trouxe esse tema junto à executiva do Conselho Municipal, né, justamente para poder trazer para a ciência e para a solicitação dessa contribuição, dessa ação em relação ao conteúdo do texto, né, essa participação, efetivar essa participação. Para as pessoas que estiverem com um celular e que saibam usar o QR Code, senão a gente pode ajudar aqui a utilizar. Esse QR Code que está na telinha já leva direto para o lugar que está esse documento, no site da Prefeitura, tá bom? Para poder facilitar o acesso, assim, a localização. Então, o texto que vai estar lá no site da Prefeitura, para que todos possam ler e contribuir com as suas sugestões, tá? Ele vai ficar disponível até o dia 2, vai ter um formulário que vai estar escrito bem no passo a passo. Então, assim, se você tem contribuições no texto da introdução, coloque suas contribuições aqui. Se você quer contribuir com os textos que falam de cada profissão, coloque sua contribuição ali. Então, está tudo bem detalhado para que a gente possa acolher o maior número de contribuições. Nesse momento, antes de vir para a reunião, eu dei uma olhadinha, a gente está com 20 contribuições, tá? Então, ainda dá tempo, ainda pode ter mais, né? Então, a gente conta com isso, com a validação desses olhares. E a ideia é que a gente consiga sistematizar, né, com a atualização desse texto, com as contribuições. No dia 9 de dezembro, né, a gente está planejando uma reunião para conseguir fazer essa sistematização, para na sequência novamente colocar na publicação para todos, e aí mesmo na reunião da executiva que nós tivemos, aí sim com a versão final do texto, essa foi a proposta, para que a gente possa trabalhar mais detalhadamente, encarar a leitura e diálogo sobre o texto como uma atividade de educação em saúde, né? Porque imagine, a gente podendo conhecer mais sobre atividades que podem ser realizadas na atenção primária, as atribuições das profissões, a gente consegue também pensar estratégias para a nossa realidade. Então, imagina um conselheiro local de saúde, né, sabendo as profissões que tem lá na unidade dele, conhecendo mais sobre as atribuições e sobre diretivas, né, do SUS, como pode ter mais ideias, mais colaboração para melhorar a qualidade da assistência, das propostas locais. Tá? É muito disso. Um gestor, poxa, a gente, né, às vezes tem a ilusão de que o profissional gestor tem o domínio de todos os funcionamentos de cara de um serviço, conhece todas as profissões.
E não, né? Todo mundo está aprendendo dia a dia. Então, que bom também poder ter um documento que fortaleça o gestor para saber, olha só que interessante, então o assistente social, ele não faz grupo terapêutico, ele faz grupos de outras ordens. Como é que, né? Então, como é que eu posso fazer um planejamento de saúde aqui na unidade bacana para integrar esse colega, né? Fazer um planejamento junto com esse colega. Para os próprios trabalhadores, poxa, às vezes eu sou uma fisioterapeuta que nunca trabalhou junto com um fonoaudiólogo, com um terapeuta ocupacional. Já conheço, né, vou ler um pouquinho mais sobre essas outras profissões e pensar ações integradas. Um profissional residente que está chegando numa unidade, puxa, lá na minha cidade a gente tem, acho que vale a pena destacar, a gente tem, acho que é uma alegria, né, é um presente, termos no nosso município o programa de residência multiprofissional em atenção básica e com o processo seletivo do ENARE, né, que é o Exame Nacional das Residências, que proporcionou a vinda de profissionais residentes de diversas partes do Brasil e que trazem um olhar do SUS de outras regiões para compor com o nosso, né? Então, olha que interessante, ver alguém, né, que fez graduação, como nós temos aqui nas turmas, no Amapá. Então, viveu um SUS com a cara do SUS do Amapá. E vem fazer a residência aqui no nosso município em Campinas. Ele vai ter contribuições, né, muito ímpares para trazer. E aí, tem um documento que ajude a dialogar com isso, fortalece a atuação, diminui possibilidades de conflito por não ter essa tradução do conhecimento, vamos dizer assim, né? Estudantes de graduação, né, que estão aprendendo o seu fazer aí no cotidiano, quando estão no estágio, na unidade. Pô, que bacana poder, antes do estágio, talvez ler um texto que ajude a compilar um pouco, né, porque esse texto ele vai estar baseado em diversos outros, né, documentos, assim, como referência. Chega no serviço para fazer o estágio com muito mais interesse, disposição. Então, acho que vem a agregar bastante. Acho que é um ponto que a gente tem tudo para fazer um bom uso, sabe, desse texto e com cada vez mais olhares aí para fortalecer, né? Diferentes olhares, diferentes experiências. Então, acho que vai ser muito importante. É isso nesse momento. Bárbara, a gente vai ver agora as pessoas, se puder já ficar... Tá bom, fico. O Roberto está, quem mais? Certo? Então, assim, primeiro parabenizar a Secretaria pela iniciativa, eu acho bastante importante. Assim, qual é a importância que eu vejo? Não é concordar com o texto. Eu já li, tem bastante coisa com as quais eu concordo, bastante coisas com as quais eu discordo. E não fiz nenhuma contribuição, tá certo? Vou tentar fazer, sim, vou. O que provavelmente não serão aceitas. Não tem nenhum problema, tá certo? Porque parte das nossas discordâncias. Por exemplo, pegar um exemplo, eu quero pediatra GO nas equipes, diretamente, não na equipe multiprofissional. Então já há uma discordância, tá certo? Então veja, é por isso que eu comecei dizendo que gostar desta iniciativa não significa necessariamente aprovar o texto, tá certo? E é isso, vai estar em eterna disputa, gestão, usuários, trabalhadores, etc. Algumas composições, outras não. Então, o gostar do processo é isso. No que a gente pode compor? No que a gente diverge? E aí vai continuar disputando naquilo que a gente diverge, tá certo? Tem um monte de coisas com as quais... Não é que eu divido, tudo está lá eu concordo. Agora, falta as coisas que eu gosto. Isso não está lá. As coisas que eu queria que estivesse também não estão. Tá certo? Então não é um texto, assim, do ponto de vista ruim, um texto bom. Agora o que eu queria dizer, assim, fazer duas propostas de continuidade. Uma, se fosse possível, ampliar mais a data do 2 de dezembro, para que as pessoas tenham mais tempo de fazer contribuições. Assim, mais uma semana, talvez. Por que eu pedi mais uma semana? Dia 30 agora a gente tem uma discussão com o Movimento Popular de Saúde, que tem, estou representando o Movimento Popular de Saúde, a Carminha, etc, que está em pés aqui no Conselho. Então, até para a gente fazer um pouco dessa discussão, deles olharem, também palpitar, etc. Então,
Então, uma proposta é essa, de adiar um pouco mais a data aí do tempo de consulta. E a outra, sugerir que todo mundo olhasse, pudesse fazer sugestões, concordar, discordar, acho que é bastante importante. E para vocês, a sugestão a impressão que eu fiquei é que a Conferência Municipal de Saúde, ela não foi muito observada assim. Talvez nas divergências mesmo. Por exemplo, a Conferência Municipal de Saúde manda pôr pediatra e GO, né? Então, assim, óbvio, né, quando você fala da introdução, a introdução tem muita coisa, porque tem muita coisa que, mesmo que não tivesse visto o documento da Conferência Municipal de Saúde, como a gente discute saúde o tempo inteiro, etc., estaria presente. Então, assim, o quanto a Conferência Municipal é referência, e se não foi, acho que teria que ser mais referência. Eu fiquei com a impressão que não foi muito, com toda sinceridade, tá certo? A outra coisa é a portaria de abril, onde tem o financiamento, o novo financiamento para as equipes, saúde bucal, multiprofissional. Acho que saúde bucal não aparece. Em abril, o Ministério da Saúde lançou uma portaria que substitui a portaria lá de financiamento da atenção básica, que substitui o Previne. Não é um novo PNAB, não é um novo Programa Nacional de Atenção Básica, mas tem indicações de uma nova atenção básica que não é aquela do Previne, tá certo? Então eu acho que vale a pena olhar aquele documento. Ele está mais atualizado, apesar de não ter sido esse o objeto dele, do que a PNAB de 2017, tá certo? Que do meu ponto de vista já era, tá certo? Nós temos que buscar outras referências e eu acho que, olhando para o Ministério da Saúde, a referência melhor é essa portaria de abril de 2024, extremamente recente, muito interessante do meu ponto de vista, tá certo? Então, essas sugestões de vocês que estão ainda mexendo no documento, ver o que pode ser incorporado a mais da Conferência Municipal e vou chamar de PNAB, do Ministério da Saúde mais recente, que é de abril de 2024. E para nós, que a gente olha o documento com bastante carinho, com bastante atenção e tente trabalhar um pouco até para explicitar as nossas divergências. Acho que é um bom momento. Não vou ser repetitiva. Eu acho que uma coisa é que bom que aparece, que eu me lembro que aqui no Conselho a gente pediu mais uma vez que a gente queria que fosse explicitado que modelo era esse de atenção básica que estava sendo preconizado, né? Então a gente, várias vezes. Então, que bom que está aparecendo. Eu não vi ainda. Então, para fechar, eu ia pedir isso um pouquinho mais de tempo. A gente está com esse encontro aí no sábado, dia 30, do Movimento Popular de Saúde. O Movimento Popular de Saúde tem assento aqui no Conselho, então é super importante que a gente participe. E a gente tem um encontro também da Comissão de Fortalecimento dos Conselhos, a Comissão do Conselho, que é no dia 3, né? Que não é esse o tema, mas eu acho que, de toda maneira, as comissões que estão funcionando, infelizmente a de atenção básica não está, mas as comissões que estão funcionando precisam dar uma olhada nesse documento, né, para que a gente possa, é isso que o Roberto falou, então não era só isso mesmo. Eu acho que é mais ou menos também nessa linha, né, de ampliação do prazo. Eu acredito que estender um pouco o prazo nesse processo não é nada assim do outro mundo e ajuda muito. A primeira leitura que eu fiz, fiquei em dúvida em relação à questão que o Roberto colocou, porque olhando, tem uma das questões que eu acho é a questão do texto, e quando a gente olha um texto como esse e tenta olhar aquilo que a conferência aprovou, então será que isso aqui é exatamente? Então ter um pouquinho mais de tempo pode nos ajudar até e sem nenhuma vergonha que eventualmente a gente vai para o Roberto, Carminha, para quem conhece mais um tema que a gente. E somos usuários, não somos trabalhadores, não somos técnicos, né? Isso é uma questão. E talvez
eu não sei, nessa continuidade do processo, como que a gente poderia depois ter uma devolutiva de vocês a respeito de como foi o diálogo com essa. Primeiro, por exemplo, a gente vai fazer propostas e, como o Roberto falou, inclusive, assim, já vou piorar a tua vida. Quem tiver dúvida e querer fazer, fala com o Roberto. Não, é isso, entende, Roberto? Porque muitas vezes a gente vai olhar e não vai ficar em dúvida. Tendo dúvida e querendo contribuir, procura as pessoas que têm mais acúmulo. Porque isso é fato, entende? Eu acho que traz para o conselho local, porque a gente tem, é Isso. importante. E aí, por isso que é tão tenham, importante, né? a gente conseguiu flexibilizar um pouco o prazo para dar chance de fazer isso. Então, acho que essa questão é importante, e também, aproveitando que a Rose, outro dia a gente conversou, tanto a Rose e o Torinho, que a gente queria aproveitar esse período antes do final do ano para retomar. A Comissão da Mulher e a Comissão da Saúde da População Negra. Não sei se vai dar tempo nessa esticada de prazo, mas a gente poderia tentar. Então, também é em função disso, porque uma das queixas recorrentes da militância desses movimentos, nem eu vou falar do LGBT, que eu faço parte, mas dessa que a gente nem tem uma comissão específica, mas é uma reclamação permanente que as pessoas não se enxergam nesses documentos. E eu acho que é uma preocupação que vale a pena a gente ter. Era isso, Topinel, e depois a Mônica. Ney, perdão. Eu só queria perguntar, eu como estou sem celular, eu queria saber onde que a gente acha esse documento aí no computador? No site. Eu posso escrever o site. Você lê para mim? Sim. Porque o meu celular tá em cima, não veio, há um mês que eu estou sem celular. Sim. Estou abandonado. Mas só isso. Pode deixar. Obrigada por ter solicitado. Daí a gente escreve. Só, a Ivonilde colocou para o Topinel, se ele passar lá no conselho, ela consegue uma cópia, ou Ivonilde? Ela imprime uma cópia. A Ivonilde faz isso no conselho. Tá bom. Então deixa, ela vai imprimir. Ela vai, tá bom então. Então tá bom, valeu. Então, primeira coisa, eu acho que a necessidade que esse documento, depois de pronto, seja submetido a este pleno. Eu acho que assim, o Conselho Municipal de Saúde tem a atribuição legal de ser o espaço de validação de documentos como esse. E aí, em fazendo a defesa de que esse documento seja submetido ao Conselho, é necessário que o texto dialogue em um sentido afirmativo das questões que foram deliberações de conferência. Porque assim, é o espaço deliberativo. Não cabe à gestão propor um modelo diferente daquele que a conferência deliberou. A conferência é o espaço deliberativo. E é lá que foi deliberado o modelo que o documento precisa refletir e repercutir. E aí eu desafio a comissão de relatoria a fazer este diálogo e produzir esta construção. A Mônica e depois a gente volta para mim. Tá bom. Então, Mônica. Eu vou deixar elas responderem, porque são as organizadoras, mas eu queria fazer algumas considerações. Primeiro que a gente segue a política do Ministério, a gente também não inventa nada da nossa cabeça, né? Então, estou olhando para o Ney, para o Coperto, a gente não inventa, a gente segue, não. Eu estou falando que sempre falei isso, então quando a Carminha atrás, que a gente nunca explicitou, eu sempre explicitei que a gente tem propostas e a gente vem avançando nessas propostas, ouvindo sim o que a população, não só o conselho, mas a população, os conselhos locais, trazem das necessidades assistenciais dos territórios. Então eu não posso pensar, por exemplo, igual, e esse documento é orientador. Ele não é um documento que vai dar conta de 100% de tudo que surgir em cada unidade de saúde. Ele orienta, ele organiza, mas ele não se propõe a dar conta de tudo. Até porque uma das riquezas que a gente tem, dos desafios que a gente tem 1000 Campinas, né?
Se eu olhar o Centro de Saúde Centro, eu vou pensar de uma forma. Se eu olhar o Santos Dumont, eu vou pensar de outra forma. Não dá para pôr tudo numa caixinha e falar, vamos fazer assim que vai dar certo. Então, a gente também traz isso, e isso a gente não consegue explicitar de uma forma cartorial, vamos dizer assim, né? Então, não esperem que esse texto dê conta de todos os desafios que nós temos enquanto saúde pública, que inclusive não depende só do município, depende do Estado e depende da União, financiar-nos para a gente dar conta de fazer tudo que a gente acredita que tem que fazer. Mas eu acho que a gente já avançou muito, no sentido de cobertura, de equipes, estamos discutindo o Plano Municipal de Saúde agora, ouvindo os trabalhadores, ouvindo os usuários, então assim, a gente vem avançando. Mas, por que eu estou falando isso? Não espere que saia um documento que todo mundo opinar, nós vamos acatar. Isso não vai acontecer, né? Então, estou sendo muito transparente, porque a gente tem o limite financeiro, o limite da política, o limite do RH, tem limites que são impostos a gente, não é questão de gostar ou não querer ou não acreditar, né? Mas o que eu queria deixar claro é que a gente também tem cada vez mais apostado de fato nas diferenças dos territórios e de fazer ações extramuros, porque enquanto o Ministério até hoje não teve a coragem de habilitar nossas equipes multi, que a gente ficou com elas mesmo sem quando não tinha financiamento, enquanto outros municípios já estão com 10, 20, e até hoje nós mantemos e vamos ampliar, se Deus quiser, né? Então, assim, não depende só também da proposta escrita e do papel, e ela não vai dar conta de tudo. Agora, as diferenças que o Mariante trouxe, isso é um ponto crucial para a gente conseguir pensar em política pública. Isso não dá para não constar nas ações dos territórios, tá? Então, a gente também tem feito movimentos paralelos com situações. Hoje a gente está falando de suicídio, população de rua, com drogadição. A gente faz isso no dia a dia da gente que não está no documento, com populações de maior vulnerabilidade, trazendo aqui, sim, a gente discutiu o Transcender, a gente tem, e o Transcender foi criado e está dentro, vai virar um ambulatório. Então, assim, a gente tem feito isso paralelamente, que não vai estar tudo contido aqui no documento, só para deixar claro que a gente entende que é muito maior a política de saúde do que o documento por si só. Eu gostaria, a última coisa, de falar que a gente vai ampliar, acho que não tem problema, depois a gente combina, mas seria uma semana que a gente precisava ainda porque eu não sei o que vai acontecer no governo. Apesar de ser o mesmo prefeito, não necessariamente se mantém o corpo de secretários, de diretores, a gente sabe disso também. E é um desejo que a gente saia com esse documento publicado, tá? Então não dá também para ir muito, tá bom? Bom, boa noite. Vou me apresentar, que a Bárbara já se apresentou. Meu nome é Rejane, eu sou médica. Estou na coordenação da atenção primária do Departamento de Saúde, junto com a Mônica. É um prazer para a gente trazer esse documento aqui, porque, até repetindo um pouco o que a Mônica traz, a gente sentia várias questões, várias demandas que vinham por parte das equipes, dos trabalhadores, de usuários, de situações que esse documento de alguma forma contempla, assim, de orientações, né, de dar mais diretrizes que são muitas vezes gerais, mas que no dia a dia do trabalho vai ser um bom documento para orientação mesmo, para as equipes, para o gestor, para o conselho local, né, a gente poder ter um documento que seja uma base assim do funcionamento, vamos pensar, da atenção primária, né. Ele não esgota realmente todas as situações, acho que a gente nunca vai ter um documento que esgote tudo, né? Até por causa ele deixa em vários momentos muito claro que a gente não tem como
dar uma diretriz única para o município inteiro. Nós temos unidades muito diferentes, territórios muito diferentes, né? Equipes diferentes, então a gente dá diretrizes gerais, mas o documento deixa muito claro uma questão de olhar a necessidade do território, a demanda do território, a demanda daquela população, né? E o papel que o gestor tem de garantir que essas demandas sejam, né, executadas, sejam atendidas, e o documento traz isso, essa liberdade, né? Então ele não traz não dá para a gente fechar, não são diretrizes muito fechadas, tá? A questão da portaria, a gente trabalha com ela, né, diariamente. Não tem nada, apesar do documento não trazer muito claro a portaria, no sentido de referenciar ela, não tem nada no documento que vá contra a portaria nova de financiamento, né? A gente até faz uma referência rápida aos tipos de equipe multi, né? Então a gente não tem no documento não está descrito aonde estão as equipes, que tipo de equipe, mas a gente deixa claro com 3 tipos de equipe, como que isso se desenha no município, respeitando a portaria de financiamento, né? E para finalizar, acho que é isso, assim, a gente é um documento que, durante o processo de construção, foi um processo relativamente longo de construção, de muitas discussões, né? A gente sentiu nas pessoas que nos ajudaram nessa construção, né, de todo esse coletivo, o quanto a gente está trazendo nesse documento também anos de amadurecimento, né? Foi um documento, a primeira versão lá, 2019, 2020, a construção, ele finalizou em 2020, em meio à pandemia, e isso nos frustrou, porque a gente terminou, mas não conseguiu trabalhar efetivamente, né, no documento. E reescrevê-lo agora, a gente traz uma carga de mais maturidade, de podermos vivenciar várias questões ao longo desses anos que nos trouxeram mais embasamento para poder escrever, né? Então, acho que é isso. Das perguntas, o prazo, acho que a Mônica já disse, a gente tem uma questão aí, até porque, como foram algum tempo de trabalho, várias pessoas envolvidas, a gente quer ver isso consolidado, né? Então, mas acho que dá para a gente prolongar um pouquinho do prazo, sim, né? Em relação à conferência, a gente está aberto a ver as contribuições, né? A Bárbara traz que hoje tiveram até agora 20 contribuições, são 20 pessoas que responderam o formulário. Mas é como ela falou, o formulário está dividido conforme as partes do documento. Então, muitas vezes, uma pessoa vai trazer várias contribuições, né? Então, a gente fez questão de dividir justamente para a gente saber exatamente a que pedaço do texto a pessoa está fazendo referência, né? E possibilitar isso, que não seja uma contribuição de forma geral, ela vai dar especificamente numa parte do texto, isso vai trazer mais possibilidade para a gente trabalhar também, né? Deixa eu ver aqui o que mais que tinha. O documento está no site, acho que dá para colocar no grupo, né? Mas está no site da prefeitura, para o usuário que quiser entrar, está muito claro lá que é uma consulta pública, é um link, apertando já entra direto no formulário, tá? Acho que é isso. Mais alguma coisa, Bárbara? Acho que o documento deixa aberto. Acho que também deixa aberto o destaque, né? Bem lembrado do Roberto, a gente também marca que a partir de atualizações na legislação também, né, que a qualquer tempo possam ocorrer, federal, né, estadual, municipal, a gente se compromete a também atualizar, né? É importante manter esse grau de acompanhamento da realidade com os textos, né, para aproximar da realidade. Inclusive na PENAB, acho que a nossa expectativa é que ela seja atualizada, né, porque o governo tem mexido em várias políticas, né? E diante da mudança de financiamento que aconteceu, né, então a gente imagina que a PENAB também vai vir com alguma modificação, né? E aí o documento a gente deixou muito claro, inclusive aquela frase está escrito nele, é um documento vivo e que a gente vai atualizar sempre que se fizer necessário mesmo, tá bom? Bom, gente, obrigada.
Bom, acho que um agradecimento aí também pela Bárbara e Regiane pela apresentação. E acho que... Só combinar, tá quase vazio, mas da visita do arquivo, da gente encontrar aqui mesmo, tá? Então, tá marcado lá as duas, acho que 1h30 a gente encontra aqui e vai, no dia 11 de dezembro, tá? Depois no grupo eu passo o endereço, tudo, mas só combinar que vamos encontrar aqui. Bom, eu acho que, de qualquer maneira, mesmo que tenham ficado menos pessoas, foi um momento importante, e acho que fica, já, acho que foi muito bem aproveitado, fica então esse combinado. Eu acredito que se for possível prorrogar uma semana, que garante o prazo de vocês que é correto, e com isso a gente consegue também animar a nossa galera, avisando o máximo de contribuições. Eu acho que a gente vai ter um avanço nisso. O que o Ney colocou em relação aqui ao Conselho, o que me parece, Ney, é que depois que ele tiver, porque querendo ou não, agora tem um processo do ponto de vista da gestão, em relação ao qual eu acho que na realidade, do ponto de vista concreto, a gente não vai incidir, ele vai ser publicado. O que me parece é que não agora, nesse momento, acho que a gente tem é importante trabalhar pelas formulações de contribuições e depois fazer, eu acho que é uma coisa importante, que eu tinha falado antes, que essas contribuições todas sejam tornadas públicas também, tá? Que a gente não sabe, por exemplo, o Roberto pode amanhã fazer uns 30 formulários, a gente não vai saber. Acho que seria importante ter, no sentido da transparência, quais foram as contribuições, para que a gente possa avaliar, inclusive isso. Pode ser que muito mais gente também tenha pensado o que a gente pensou. Isso é uma questão. Isso eu não estou dizendo para agora de imediato, tá? Agora segue o curso. O mais importante é ampliar o prazo, esse prazo de uma semana, e mais para frente, depois da publicação, a gente tem um momento para poder avaliar como é que foi também esse processo de diálogo na construção, tá? Isso não é uma coisa que o tempo não tem uma premência em relação a isso. E a gente vai fazer a divulgação para que mais contribuições tenham e que a gente também tenha esse sentido de se apropriar, né, também dessa ideia, dessa orientação que o documento propõe. Eu acho que era isso. Só queria fazer uma última observação, que foi falada aqui a palavra, e ela é correta, e a gente não pode esquecer. É claro que o fato de não ter o quórum não nos permitiria deliberar. Eu já tinha conversado com algumas pessoas. Possivelmente hoje, estava sendo divulgado na mídia, a gente ia ter só o Topinel e Amanda, se a gente puder esperar só um pouquinho na reunião. Hoje a gente vai saber, porque agora já pode ter acontecido, um anúncio de cortes. Eu quero já deixar indicado para a reunião de dezembro, e vamos fazer força para que tenha quórum, para que a gente se posicione sobre isso, porque, infelizmente, tá, não era essa a perspectiva para nós. Voltamos a dizer, a gente pode discutir que tem que melhorar a gestão da saúde, mas se alguma pessoa que é defensor do SUS disser que tem recurso sobrando, não precisa de mais recurso, me desculpe, isso é o fim da picada, e aparentemente a gente está vindo aí, tá para vir um anúncio de cortes. Isso é grave. Vamos esperar. De qualquer maneira, o que estava sendo, tanto é que, né, Conselho Nacional de Saúde, Frente de Defesa da Vida, eu acho que, infelizmente, a vida tem mostrado que às vezes a fumaça confirma o fogo. Então, a reunião de dezembro, se for o caso, a gente se prepare para se posicionar sobre isso, que é muito grave. Voltamos à questão, é inadmissível que um país que mais de metade do que arrecada vai para pagar dívida pública, para enriquecer banqueiro, e fica contingenciando aí e fazendo conta na saúde, na educação e políticas sociais. Era isso, mesmo sem quórum, agradecer a presença das pessoas aqui, e a gente venha no dia 11 de dezembro para a última reunião do ano. Obrigado. Obrigada. Tchau pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, Glaucio. Tchau, tchau. Falou, obrigado. Obrigado. Roberto, tô gostando, eu também queria ser otimista assim. Eu vou, Mas não, é que o Pelo menos que eu vi. Vai vender sua vida.